A classe trabalhadora foi fundamental no processo eleitoral do ano passado. Se envolveu de forma diversa, nas ruas, nas redes sociais, fazendo proposição. Foi importante para a gente retomar o caminho da democracia que foi solapada com o golpe de 2016. Aliás, o que aconteceu em janeiro de 2022, aliás, 2023, foi uma tentativa de setores que fizeram um golpe em 2016 aprofundarem aquele golpe para a parte mais cruel, mais dura, que é o aspecto militar da ditadura com a arma, com a bala. Era isso que Bolsonaro, o povo dele, queria com aquele 8 de janeiro. Então a classe trabalhadora foi fundamental. Agora tem outros desafios. É a gente apresentar as nossas proposições, lutar para que sejamos vitoriosos do ponto de vista de resgatar vários direitos e conquistar outros direitos. A gente tem condição de retomar uma série de coisas, outras teremos dificuldades. Por exemplo, acabar com toda a reforma trabalhista que foi implantada por Michel Temer, a gente terá dificuldades, mas dá para rever uma série de coisas. Por exemplo, a discussão que está havendo com as centrais sindicais para regulamentar a negociação coletiva, fortalecer a negociação coletiva tanto na iniciativa privada quanto no serviço público, uma discussão a respeito do fortalecimento do movimento sindical, tudo isso é importante e está além do que se tinha em 2015. Porém, a gente precisa desfazer alguns entulhos que o golpe de 2016 colocou com a reforma trabalhista, quando tentou fragilizar o movimento sindical. Se dizia que a gente era um bando de gente que só queria ganhar dinheiro, na realidade estava uma tentativa de enfraquecer o movimento sindical e retirar direitos. E foi isso que Bolsonaro disse durante a sua campanha eleitoral de 2018 e praticou durante o seu mandato. Ele dizia que a gente precisaria escolher entre ter direitos e ter emprego. E ao final a gente nem teve direitos, nem teve emprego. Então a gente precisa retomar os caminhos de conquistas de outros direitos. Por exemplo, tendo carteira assinada, a regulamentação de vários trabalhos, não dá para a gente ter um trabalho informal do tamanho que nós temos hoje no Brasil. Em torno de 40% dos trabalhadores e trabalhadoras no Brasil trabalham com informalidade. Isso foi fruto, em grande parte, da reforma trabalhista. Aqui em Pernambuco, a situação é pior. 48% dos trabalhadores e trabalhadoras pernambucanas trabalham na informalidade, um nível altíssimo de analfabetismo entre as pessoas que trabalham. Mas a gente precisa avançar. E neste momento é um momento propício para a gente discutir isso. A reforma no mundo do trabalho, o desenvolvimento tecnológico, diz que a gente não tem mais condição de viver trabalhando 44 horas semanais. Para gerar emprego, ter condição digna de vida, para muita gente ter emprego, a gente precisa reduzir a jornada de trabalho. A CUT, no seu congresso, no 14º Congresso Nacional da CUT, aprovou a luta pela redução da jornada de trabalho e, para isso, precisamos reduzir para 36 e, dessa forma, gerar muito mais e melhores empregos no país. Então, nesse aspecto, é um momento propício para a gente lutar, como também para a gente retomar alguns direitos que perdemos em 2017, 2018, 2019, 2020, 2020 até 2022. Então, o governo estadual é extremamente beneficiado com o governo federal. O governo federal que nos 2 anos anteriores de Lula, nos 2 mandatos, melhor dizendo, nos 2 mandatos de Dilma e agora no de Lula, não persegue pessoas ou governos que tenham posições distintas daqueles governos. Isso faz com que Pernambuco esteja tendo um grande investimento do governo federal. O país torna a crescer com um crescimento além do que estava previsto. Isso possibilita que ao governo do estado de Pernambuco gere emprego. Porém, o governo do estado de Pernambuco comete muitas falhas. E essas falhas, em grande parte, prejudicam a classe trabalhadora. Em paralelo a isso, em oposição a isso, é um governo que ainda tem para a população uma boa representatividade. Contudo, no seu cotidiano, tem lançado reformas que são nocivas, que são ruins. Por exemplo, no seu primeiro dia de governo, Raquel Lira fez uma reforma administrativa que, por essa reforma administrativa, várias categorias ficaram sem receber dinheiro
dentro do mês. Categorias que tinham os salários garantidos, os recursos garantidos para o pagamento, mas que não recebeu o dinheiro, custou 45 dias para receber salário porque não tinha quem assinasse. Mas que tem sido um governo que não tem, ao nosso ver, encaminhado uma relação democrática com os trabalhadores do serviço público estadual e poderia ter feito mais do que o que tem feito até o momento. Do ponto de vista da relação de trabalho, que o governo amplie a discussão com o movimento sindical dos servidores federais, que fortaleça a negociação coletiva, tanto no serviço público como na iniciativa privada. E para o serviço público é fundamental que o Estado brasileiro e o governo federal cumprem um papel importante nisso, que regulamente a Convenção 151 da OIT, que obriga os Estados membros, os municípios e o próprio governo federal a negociar com os servidores e servidoras, que aloque, portanto, recursos para essa negociação no caso dos servidores públicos federais. Por outro lado, é importante rever a tabela do imposto de renda, discutir no Congresso Nacional a redução da jornada de trabalho, fazer algumas reformas, entre elas a reforma tributária, do ponto de vista da classe trabalhadora, porque não dá para a classe trabalhadora pagar imposto e setores da sociedade não pagar imposto nenhum. Portanto, é fundamental do ponto de vista de reduzir os impostos da alimentação, porque pesa sobremaneira no orçamento da classe trabalhadora o compromisso, aliás, a necessidade de comprar o feijão, arroz e a carne. Então, para esses produtos tem que ver uma carga de imposto ao máximo, se for o caso, até tirar o imposto. Investimento na infraestrutura para gerar emprego, facilitar o deslocamento para o trabalho e gerar emprego bons, com carteiras assinadas. É inconcebível numa região metropolitana a classe trabalhadora viajar 2 horas para chegar no trabalho e mais 2 horas para voltar. Então, precisa isso ser combatido. Tem que ver o serviço público avançar do ponto de vista de oferecer para a população um bom serviço público, um serviço público gerido pelo serviço público. É fundamental avançar na saúde, na educação, na segurança. Então, nas questões sociais, o governo precisa continuar esse seu caminho que tem trilhado. Porém, repito, tem que discutir a geração de bons e melhores empregos. Por isso é fundamental o investimento na infraestrutura. E aí, o arcabouço fiscal, para a gente, poderá ser um impasse. Entendemos que o arcabouço fiscal é um avanço considerando a PEC 95 de Michel Temer, porém a gente não pode ficar preso ao arcabouço fiscal. Isso é um aspecto do ponto de vista federal. Do ponto de vista ainda da população como um todo, a gente precisa aumentar a renda. E para aumentar a renda talvez seja necessário, enquanto não se gera mais e melhores empregos, o próprio Bolsa Família tem uma ampliação. Do ponto de vista dos servidores estaduais, é importante a gente citar 2 exemplos do que significa o contato, a negociação de Raquel Lira com os servidores. O que aconteceu com a educação, em que a categoria não aceitou a proposta do governo e ela encaminhou para a Assembleia Legislativa e aprovou um reajuste que beneficia apenas 6 mil servidores efetivos. E outros 18 mil pessoas que são temporárias receberam o piso. Porém, a maioria esmagadora da categoria não recebeu nada, nenhum reajuste, e, portanto, implicando em congelamento. Os demais servidores das outras categorias também não receberam nada, apenas parcela dos companheiros e companheiras que são da saúde, que tiveram uma complementação para receber o piso que foi aprovado recentemente, mesmo assim com recursos federais. Um outro exemplo que a gente pode dar é com relação ao SACEP. O governo ampliou a contribuição dos servidores sem sequer discutir o reajuste salarial. Na prática, a parcela dos servidores que são beneficiários pelo SACEP tiveram redução no seu salário, no dinheiro que chega no seu bolso, porque não teve reajuste salarial de um lado e do outro lado teve ampliação dos descontos para o SACEP. Isso é uma coisa. E o que o governo aponta para 2024 é uma tentativa de congelar ainda os salários dos servidores. Diz que vai montar um calendário de
debate com as demais categorias de forma individualizada para discutir os seus planos de cargos e carreiras. Porém, de antemão, o que é que o governo já diz? De que esta discussão vai considerar a inflação do período, ou seja, uma inflação pequena, e os números do Estado. Ou seja, se o Estado não cresceu o suficiente, sequer para dar o percentual da inflação, pode ser que não tenha. Então, serão tempos difíceis, o Fórum dos Servidores está em mobilização, tem feito reuniões e, com certeza, 2024 encontrará os servidores estaduais mobilizados. Por outro lado, precisamos cobrar do governo Raquel Lira que ela faça um investimento, pois ela está sendo beneficiada, como falei há pouco, por recursos federais e pela geração de empregos de uma forma geral, na medida que o país está crescendo. Um dos desafios que a gente tem a nível estadual é brigar para que em Pernambuco seja retomado o processo de industrialização, que foi atacado durante muito tempo, aliás, o Brasil como um todo, mas que Pernambuco está numa situação ímpar, uma situação privilegiada em relação a outros estados, e é possível ter industrialização em Pernambuco. Com isso, a gente espera gerar mais e melhores empregos. Com o Estado voltando a crescer, isso sobra recursos para investir também no serviço público. Então, esses são desafios da CUT estadual, que se soma à CUT nacional pela industrialização do país, pela redução da jornada de trabalho, por combate à violência contra a mulher, LGBTQIA+, ao povo negro e tantas outras lutas que para a gente, que para os cutistas e cultistas, são lutas estruturantes, do ponto de vista de a gente construir uma sociedade mais justa e fraterna. Isso não será feito de uma vez só, mas a cada ano a gente precisa dar passos significativos nessa direção. Vou citar uma coisa que é um mantra. A classe trabalhadora, tudo que tem é fruto da luta. A gente acabou com a escravidão, com jornada de trabalho de 16 horas por dia, de domingo a domingo, inclusive para as crianças e adolescentes. A gente reduziu a jornada de trabalho para 48 horas semanais, depois para 44. Garantimos escola pública para toda a população, saúde pública para toda a população. Garantimos o direito da mulher votar. Aliás, antes tínhamos garantido o direito do homem trabalhador também votar. Então, se a gente garantiu, conquistou tudo isso, a gente vai entrar 2024 sabendo que a gente tem capacidade de conquistar muitas outras coisas e que a gente vai conquistar direitos que perdemos e, com certeza, a gente vai trilhar um caminho que nos leva a construir uma sociedade justa, igualitária, fraterna.